Está pronto, está pronta para estudarmos mais um capítulo hoje? A Bíblia Sagrada, 1189 capítulos, e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo por dia. E é interessante, é a terceira vez que a Igreja Adventista propõe o estudo de um capítulo por dia no mundo inteiro. Então quer dizer que mais gente está estudando o capítulo 15 de Marcos, que é o penúltimo deste lindo evangelho, proclamação, mostrando o Messias, mostrando o Filho de Deus, né? Mostra o homem que é Deus. Que beleza de livro, eu gosto demais desse livro. Não é conciso, mas com histórias muito empolgantes, uma rapidez para lá e para cá. É uma alegria ter você aqui com a gente. Nós estamos todos os dias às 6 horas, aqui na TV, 6 horas, um novo programa é disparado pela internet, lá no YouTube, e você pode acessar, pode se inscrever também, claro, e eu faço um convite para você se inscrever em nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT, tá bom? Desafio aí, para termos quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, mais chama atenção, mais aparece nas listas de pesquisas. E isso é bom, porque a palavra de Deus tem que ser estudada todos os dias. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Estamos também no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play, que tem outros conteúdos além dos da TV, filmes, entrevistas, programações infantis, tudo para você graças aos Anjos da Esperança. É verdade. Através das doações dos Anjos da Esperança, nós conseguimos ter essa gama de plataformas, TV em português, espanhol, rádio português, espanhol. É lindo isso, hein? Maravilhoso. Revistas, que são estudos bíblicos em português e espanhol. Mídias sociais, as mais variadas, em português e espanhol. Isso vai para o mundo inteiro. É uma maravilha. Então, se você quiser ser um anjo da esperança, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp e nós vamos estar esperando aqui, tá bom? Também os Anjos da Esperança abriram uma porta maravilhosa para todos nós aqui, a nossa assistente virtual chamada Esperança, porque aqui tudo é na base da esperança. Você, através deste WhatsApp, pode fazer qualquer pergunta bíblica, de qualquer texto, pode pesquisar a respeito de família, relacionamento familiar, educação de filhos, saúde, finanças na família, finanças pessoais. Você faz uma pergunta e a nossa assistente virtual aparece ali com várias respostas. Isso é muito legal. É a inteligência artificial a serviço da missão. Então, este WhatsApp aqui, este número de WhatsApp, é o número da nossa assistente virtual Esperança. Experimente, tá bom? E eu quero oferecer para você, também em nome dos Anjos da Esperança, essa revista maravilhosa, a revista Esperança, Novo Tempo, tudo é esperança. É uma maravilha isso. É um guia de estudo da Bíblia, esse tema aqui é entre família, eu já tenho mostrado aqui, são 15 temas que envolvem a família, o amor acabou e agora, né? Olha, que beleza. E amor, o que é esse negócio de amor, né? Como é que é? É um sentimento, então tem que aqui as perguntas, não é? Segundo a Bíblia, qual é a fonte do amor? 1 João 4, 7, 8. Aí você responde, tem o comentário de outros autores, é bem interessante, bem legal. Faça o pedido desta revista e através deste WhatsApp, só colocar ali, entre família, pelo WhatsApp. Pronto, você vai receber o contato de alguém e ela vai pelo correio, tá bom? Então vamos agora para o intervalo. Esse intervalo não tem no YouTube, só na TV. E na volta, capítulo 15, o penúltimo capítulo de Marcos. Não saia daí, a gente já volta. Já voltamos, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, esse é o seu programa, não é? Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia todos os dias e vamos hoje para o penúltimo capítulo de Marcos, do Evangelho segundo Marcos.
Estamos chegando ao fim desse lindo, lindo evangelho. Quiséramos ter mais tempo para falar dos detalhes, não é? Marcos é muito rápido a apresentar as coisas, mas ele detalha bem esta última semana de Jesus. Bem detalhadinha, bem detalhadinha. E aqui nós estamos no 6º dia. Primeiro dia, o domingo, Jesus entra num jumentinho para dentro de Jerusalém. Para no templo, volta, vai embora. E aqui nós estamos no 6º dia. Ontem à noite, no 5º dia à noite, Jesus foi preso. Durante toda a noite, ele foi julgado. Testemunhas falsas, deixei cair um pouco de água aqui na minha Bíblia, não pode acontecer, pronto. Mas testemunhas falsas, não é? Até que ele mesmo diz, eu sou. E foram à loucura, eles não podiam matá-lo. Além disso, depois de sofrer tapas, pontapés, socos, não é? Cusparadas, depois de tudo isso, ainda Pedro o nega e ele vê e ouve o galo cantar. Pedro acabou de me negar 3 vezes. Tanta coisa, tanto sofrimento psicológico, físico, mas o que nos garante a salvação não foi o sofrimento de Jesus. Repito, falei ontem isso. O que nos garante a salvação é a morte de Jesus. Isso daí. Isso é que deu para mim e para você a chance de prosseguirmos para a eternidade, para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Cristo morrendo em nosso lugar. Que amor incrível, que amor incrível. Bom, eles não podiam matar Jesus, podiam até prendê-lo, mas matar Jesus jamais. Essa ordem só poderia ser dada por Roma e eles foram até Roma. Eles foram até Pilatos, é isso que declara aqui o nosso querido Marcos. Logo de manhãzinha, Jesus foi sofrendo essa noite toda, mas ele já tinha decidido, já há muito tempo, eu darei a minha vida por você e por mim. Lindo isso. O conselho se reuniu, os sacerdotes, anciãos, escribas, todo o sinédrio amarraram Jesus e o levaram e entregaram para Pilatos. E Pilatos o interrogou, mas Pilatos, experiente, sabia que isso era uma intriga de judeus. Aquele homem nunca fez uma bagunça na cidade, nunca cometeu um crime, um delito, nunca roubou, nunca matou, não é? De jeito nenhum. Mas ele disse assim, ele interrogou, você é o rei dos judeus? Isso já também para dar uma cutucada nos judeus. Respondeu Jesus, tu o dizes. Porque o grave seria isso, eu sou o rei dos judeus, eu vou aqui fazer um levante e vou tomar Roma, a princípio daqui, começando daqui. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Aí tornou Pilatos. Bom, se não responde, vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu nenhuma palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Porque nessa hora, uma pessoa comum estaria dizendo, não, mas é mentira, eu não fiz isso, eu não falei aquilo, eu não estava lá, etc. Jesus ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Mas por ocasião dessa festa, das festas, eles soltavam um prisioneiro. Então ele pensou, vou soltar o Barrabás, que é um amotinador, e num tumulto ele matou alguém, cometeu um homicídio, e vindo a multidão começou a pedir que lhe fizesse como de costume. Pilatos respondeu, queres que eu vos solte o rei dos judeus? Queres? Ali muitos tinham sido curados, eram parentes dos que tinham sido curados por Jesus. Muitos ali tinham ouvido Jesus. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Ele está cutucando os judeus. Quer que eu solte o rei dos judeus? Aquele que se diz ser rei dos judeus. Vocês estão falando que ele diz que é... Mas ele até agora não falou nada. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão. E a multidão pediu que soltassem a Barrabás.
Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? De novo, né? Ele explica bem aqui. A gente não vê muito isso em Mateus, né? Escreve para judeus. E aqui o povo começou a gritar. O que eles gritavam? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, parece que Pilatos não tinha aparecido aqui, estava no cárcere ainda. E ele até pensou que, bom, então estão gritando para mim, não, era para Jesus. Jesus ficou no lugar de Barrabás, até nessa hora. Jesus ficou no lugar de alguém. A maioria gritava. Aí você acredita que a voz do povo é a voz de Deus? Democraticamente a gente pode escolher um governante, pode decidir sobre fazer uma coisa ou outra, mas a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Quem está incitando o povo? Satanás. Quem incitou o povo naquela altura? Os líderes, os líderes. E aqui diz, bom, que mal este fez? E eles gritaram cada vez mais, crucificam, para contentar a multidão, verso 15, que é o triste verso aqui, para contentar a multidão, o que ele fez? Para contentar a multidão. Tá bom. Ele soltou Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele entregou para os soldados romanos, impiedosos, não tinham nada a ver com os judeus. E aqui me assombra muito, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Todo mundo teve a oportunidade de fazer alguma coisinha contra Jesus. Olha, é o rei dos judeus. E aí a zombaria foi maior, né? E o saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Colocaram lá um vestido de púrpura, fizeram uma coroa de espinhos. Eu disse, quando falei sobre Mateus, que eu tenho o espinheiro, né, um pedaço do espinheiro que me presentearam lá de Jerusalém. Espinhos grandes. E a minha coroa, ainda que eu mostre em alguns lugares, ainda não tem os espinhos maiores. Imagine aquilo entrando na cabeça. Mas não foi o sofrimento de Jesus que nos garantiu a salvação, foi a sua morte. Mas eles judiaram bastante dele. Judiaram muito. Aí cuspiram, davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiram nele e pondo-se de joelhos o adoravam. Grande mentira. Depois de o terem escarnecido, despiram a púrpura, que era o símbolo de realeza, né, que eles estavam, e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Sabe onde Jesus morreu? Fora. Onde passavam as pessoas, onde os transeuntes estavam ali. Jesus morreu no meio do povo, onde as pessoas passavam. Morreu fora, por você e por mim. Aí obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre Rufo. Você vai encontrar mais sobre Alexandre Rufo em Romanos 16, líderes da igreja em Roma. Esse judeu carregou a cruz de Cristo para aliviar a sua dor. Não queria carregá-la, claro, quem vai querer? Pai de 2 meninos, a quem ele contou a história diversas vezes. A história da cruz, as marcas da cruz estavam em Simão. Primeiro, raiva por carregar a cruz. E depois de entender todo o esquema da salvação, e contar para os seus filhos a beleza de ter carregado a cruz. Ele cria 2 filhos dentro deste clima da cruz. Você tem mostrado as marcas da cruz para os seus filhos? Você tem mostrado as marcas da cruz para sua esposa? Para o seu marido? Para os seus pais? Para o seu patrão? Para os seus empregados? Para os seus vizinhos, para os seus colegas de escola. Você tem mostrado as marcas da cruz para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para aqueles que querem e são seus inimigos. Você tem mostrado? Pois foi por causa das marcas da cruz que Simão Cirineu
pôde ver seus 2 filhos como líderes da igreja em Roma. Que coisa! Falta-nos muito, às vezes, para mostrarmos essas marcas. E o próprio Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse foi o caminho de Simão Cirineu. Muito lindo, muito lindo. Eles o levam até o Gólgota, o lugar da caveira. Lhe dão de beber vinho, misturado com mirra, vinagre com mirra. Ele não tomou, aquilo era para entorpecer aqueles que estivessem sendo mortos na cruz. Tomar aquilo para entorpecer a mente. Então o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, lançando sortes. Isso aí, inclusive, tem lá em Salmos 22. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava escrito uma tabuinha, o rei dos judeus. Tudo para provocar os judeus. Tudo para provocar os judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões à direita e esquerda, depois a gente vai saber mais sobre eles. E se cumpriu o que diz a Escritura de Isaías 53, entre os malfeitores foi contado. E as pessoas passavam e gritavam, você que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, desça. Se você descer da cruz, ó Rei de Israel, olha só. Para que vejamos e creiamos, né? Ver para crer. Faça algum milagre aí, saia, levite, sei lá. Mostre que você é o rei dos judeus, o esperado Messias, e o insultavam. Inclusive os que foram crucificados. Na hora sexta, essa hora terceira, 3 horas de sofrimento. Quando chegava perto do pôr do sol, essa era sexta-feira, eles quebrariam as pernas de todos, porque a morte se dava por asfixia. Os pés pregados, calcanhar com calcanhar e um prego, um cravo ali no meio. Em algum momento eles já não conseguiam mais sustentar o corpo para puxar o ar com o diafragma. Então faltava o ar, eles morriam assim desesperados. E se as pernas fossem quebradas, então isso nunca ia acontecer, eles não iam conseguir respirar mais e morreriam. E nenhum osso de Jesus foi quebrado. Os ladrões, sim, mas de Jesus não. Ele morreu de angústia. Ele não morreu de falta de ar, não. Morreu de angústia. Os pecados sobre ele. E ele deu uns brados, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Era o pecado caindo sobre ele. Pecado de todos nós, meu, seu, caindo sobre ele. E ele deu um brado bem forte, e morreu. Está feito. Nesse momento, o verso 38, o véu do templo, do santuário, rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Acabou. Não tem mais santuário. Não tem mais animais mortos. Ele era o cordeiro, ele era o santuário. Representava. Ele seria o sumo sacerdote quando fosse para o céu, para o reino. Não precisa mais. Não fique costurando o véu, fazendo coisas do passado. Nós não precisamos disso, só precisamos de Jesus. Não há festas de judeus, não, nada disso mais tem sentido hoje. O centurião que estava à frente dele, vendo que assim expirava, disse verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando tudo de longe. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, o Tiaguinho, e de José e Salomé, e havia outras pessoas da Galiléia que acompanhavam e o serviam, e muitas outras mulheres que haviam subido com ele para Jerusalém. Jesus foi sepultado. Antes de cair o sábado, era o dia da preparação, era o 6º dia, ele foi sepultado no local de José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, e agora ele disse de que lado estava, agora estou do lado de Cristo, ponto. Buscando o corpo de Cristo para sepultá-lo na sua sepultura,
não é? Ele estava dizendo, eu estou do lado de Cristo. Pilatos deu a ordem e ele levou o corpo. E admirou-se porque ele já tinha morrido, morreu em 3 horas. Geralmente as pessoas podiam passar mais de dia ali sofrendo, pedindo para morrer. Baixaram o corpo, puseram no lençol, levaram para o túmulo aberto na rocha e rolou-se uma pedra para fechar. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amanhã, no 8º dia, né? Amanhã, no 8º dia, porque esse era o 7º dia que ia acontecer. O sábado ia começar. Jesus ficou na sepultura descansando. E amanhã nós vamos ver como é que foi isso. Como é que foi a ressurreição do servo sofredor de Isaías. O Senhor que nos libertou, que nos deu a salvação. E eu repito, não foram as dores de Jesus que nos garantiram a salvação, mas foi a sua decisão de morrer por nós. E vamos agradecer por isso. Pai querido, te agradecemos pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Te agradecemos também, já hoje, pela ressurreição. Amanhã vamos ver isso, mas hoje te agradecemos porque Ele reina e vive e é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas agruras e que entende cada um de nós, a quem podemos chegar sem nenhum medo. Senhor, nos abençoe, que esta crença nos motive a nos prepararmos para a volta de Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, amanhã a gente vai passar para o último capítulo. Hoje o programa ainda segue, eu fico por aqui. Que Deus abençoe. Até lá. Alguma vez você já precisou pagar uma conta, mas descobriu que havia esquecido sua carteira? Eu já. Certa feita fui em um almoço com alguns amigos e na hora de pagar a conta, percebi que o dinheiro não estava comigo. Havia deixado em casa. Fiquei muito constrangido. Não sabia o que fazer, até que um dos meus amigos percebeu o que estava acontecendo e então se prontificou a pagar minha conta. Que alívio! Como foi bom ter um amigo disposto a pagar uma conta que não era dele. Na Bíblia encontramos uma situação semelhante, porém com consequências bem maiores. Em uma sexta-feira, um preso foi tomado de sua cela e levado às pressas para um julgamento. O nome dele era Barrabás. Não é possível saber exatamente quem era Barrabás. Seu nome do hebraico significa filho do pai. Bar significa filho, e a outra parte de seu nome, Abas, que significa pai. Alguns estudiosos entendem que Barrabás é uma espécie de nome carinhoso, que lhe foi dado porque era o preferido de seu pai, uma criança mimada, o filho do papai, como costumamos dizer. Segundo a Bíblia, Barrabás cometeu pelo menos 3 crimes. Foi encarcerado por homicídio, por sedição e por rebelião. Um criminoso muito bem conhecido naquela época. Na altura da Páscoa, o governador romano tradicionalmente soltava um judeu da prisão. Quando Jesus foi preso, o governador Pilatos viu que ele era inocente e tentou defendê-lo, mas o povo não quis ouvir. Então Pilatos decidiu usar uma tradição da Páscoa para libertá-lo. Ele deu uma escolha ao povo: soltar Jesus, que não tinha cometido nenhum crime grave, ou soltar Barrabás, um conhecido criminoso de mau caráter. Mas contra suas expectativas, o povo escolheu Barrabás. O capítulo 15 de Marcos fala da decisão de Pilatos. No verso 15 lemos: Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Você consegue imaginar a surpresa de Barrabás quando ouviu seu nome ser inocentado diante da multidão? Sem dúvida que ele é um dos seres humanos que entendeu na prática o que é receber a vida através da morte de Cristo. Ele já estava condenado, porém Jesus apareceu para assumir seu lugar. Você consegue imaginar Barrabás acompanhando os últimos momentos da vida de Cristo? Imagine quando Barrabás presenciou os terremotos que sacudiram Jerusalém e partiram o véu do templo. Imagine ele indo ao Gólgota e contemplando Jesus sendo humilhado, crucificado e morto. Eu acho que o pensamento que dominou a mente de Barrabás é o mesmo que deve invadir o coração de todo pecador que contempla a cruz. Aquela cruz era minha, mas Cristo tomou o meu lugar. Ele foi o amigo que apareceu na última hora
para pagar minha dívida.